Olá, estamos aqui na Escola Municipal de Saúde, na Rede São Paulo Saudável, no canal Profissional, para mais um programa Compartilhando Conhecimentos. O programa que leva até você as principais tendências e inovações de congressos e seminários que acontecem no Brasil e no exterior. Mais um programa, estamos discutindo o 38º ESAR, o Encontro Sul-Americano de Recursos Humanos, que aconteceu em maio, na cidade de Gramado, e que teve, na verdade, como grande objetivo unir gestores, profissionais da área de gestão de pessoas de vários países, não só aqui do Brasil, mas também da América Latina e também da África. Hoje nós estamos em mais um programa discutindo os temas que foram abordados e estamos recebendo aqui Maria Luísa Marcondes de Moraes, coordenadora da Coordenação de Gestão de Pessoas, e Maria Elisa Avelino de Souza, diretora de Gerência de Benefícios e Remuneração da Coordenação de Gestão de Pessoas, ambas da Secretaria Municipal da Saúde. Com muito prazer, Malu e Elisa, recebo vocês aqui no nosso programa para contar um pouquinho da nossa experiência no ESAR, a participação de vocês neste encontro tão importante que reúne profissionais de várias cidades do país, de outros países da América Latina. E esse ano também nós tivemos vários africanos lá, que também nós tivemos a oportunidade de conhecer e participar. Então eu passo para vocês para uma saudação inicial. Malu? Olá a todos, é um prazer estar aqui falando com os servidores da Secretaria Municipal de Saúde e principalmente os mais ligados à área de gestão de pessoas. Olá, também é um prazer estar aqui mais uma vez compartilhando os conhecimentos, o que nós adquirimos, né, no ESAR, que sempre traz inovações. É o momento da gente sair do nosso ambiente de trabalho para que a gente possa ter conhecimento das inovações, né, e compartilhar agora com os nossos colegas, né, da área. É verdade, Elisa, eu acho que é fundamental, né, vocês duas, Elisa e Malu, né, não é como eu também a primeira vez que participamos do ESAR, né, e eu queria saber o que vocês acharam. Esse ano, na verdade, o tema principal foi a questão da gestão da complexidade, o engajamento e a liderança facilitadora, né? Que tem muito a ver com o nosso dia a dia, com o nosso trabalho. E como é que foi? O que vocês acharam do congresso para vocês? Acho que é importante para estar discutindo as novas estratégias, né? E principalmente as lideranças mesmo, né? O quanto é importante os líderes e a gente está se atualizando em tudo isso para poder ajudar. Ainda mais nós, né, Malu, que estamos aí com um universo de 82 mil profissionais, né, Elisa? Você que Exato. cuida e gerencia, né, a vida das pessoas. Como é que foi para você essa participação? Olha, eu achei muito interessante o tema, que é a liderança com engajamento, né? Então, hoje, fica muito claro que não há liderança sem o engajamento, sem a participação de todos, em igualdade de procura, de conhecimento, treinamentos, tudo mais. Então, acho que liderança e engajamento têm que andar juntos. E para vocês, assim, que palestra, né? Nós já tivemos várias pessoas que passaram por aqui, né? Colegas nossas que estiveram conosco, as meninas que tiveram a oportunidade de apresentar os seus trabalhos, né, também. Para vocês, o que mais chamou a atenção? Que palestra vocês mais gostaram? Aqui foi uma pequena briga entre as duas. As duas gostaram da mesma. Foi a liderança no esporte, né? Ah, verdade, mas foi demais mesmo, né? Vocês tiraram até foto com ele. Com o Paulo. E foi assim, eu achei interessante porque, apesar de que no esporte a resposta tem que ser imediata do líder, né? Mas no fundo são os mesmos problemas que aparecem nas grandes empresas, nas pequenas, no serviço público, né? Que é aquela coisa de brigar pelo ego, de não ter claros os objetivos, né? As missões, né? Então, eu acho que achei que foi muito interessante por conta disso, né? Quer dizer, que no fundo é que eles têm que fazer uma resposta mais imediata. E a gente tem os mesmos problemas, mas tem que ser mais trabalhadinho, né?
E você, Elisa, você também gostou dessa, Pois mas é. e aí? Complementando a Malu, realmente, né, a gente não tem a ideia de um time, de repente, fazer analogia com uma empresa, né? E nesta palestra ficou isso muito claro, porque o Paulão colocou da união, não adianta os egos, né? De repente, aquele ser o melhor, se ele não contar com o outro. Então, isso fica muito claro no nosso dia a dia, que não adianta nada você ter o conhecimento e não ter a participação da equipe. Então, isso daí, para mim, assim, eu achei interessante que todos têm que estar juntos com um só pensamento para uma mesma meta. E nós vivemos isso no dia a dia, né? É aquela história, né? Acho que você, Elisa, até como diretora da área de benefícios, né, tem uma rotina já instituída para a tua área, né? Sim. E que se acontece qualquer problema, por melhor que esteja sendo a CGP como um todo, a coordenação de gestão de pessoas, se dá um problema na folha de pagamento, eles não querem saber, acabou. Tudo aquilo que a gente conquistou vai por água abaixo. Exato. Né? Então, eu acho que tem um processo que é um processo, inclusive, de permanente, que a gente tem que estar atenta aos nossos processos de trabalho, independente da área, se é da área da gestão do trabalho, se é da área da gestão da educação. Né? Tem que funcionar como uma engrenagem perfeita, né? E seja ela tanto no gabinete como nas nossas coordenadorias regionais e com os nossos profissionais da área regionalizada, né? com a CGP regional, né? Exato. E você, Malu, eu sei que teve uma palestra também que fala sobre as práticas de desenvolvimento humanizadas, com vários profissionais. Como é que foi essa discussão dessa gestão mais humanizada? Hoje em dia a gente sabe que a melhor forma de você conhecer, né, as pessoas é ouvi-las, né? Então, escutar os usuários, escutar os trabalhadores, né, as chefias, é o melhor caminho para a gente encontrar as tendências de melhorar, né, o trabalho em si. E eu acho que principalmente a área de recursos humanos, de gestão de pessoas, ela é a entrada, né, de um servidor em qualquer empresa, principalmente na área pública, né, que entram através dos concursos. E essa primeira impressão é sempre a que fica para o servidor, né? Então ele tem que ser acolhido, ele tem que ter muito amor, sei lá, a gente faz isso com muito carinho realmente, né? Porque essa é um momento para ele importante e para a gente também. Então, deixar claro todos os desafios, deixar claro todas as tendências, né? E eu acho que isso é importante. E a gente consegue isso escutando as pessoas, né? Então, a humanização, eu acho que é importante, a parte de avaliação, enfim. Agora, Malu, a gente vai passar por isso agora, né? Com a chegada dos novos concursados, né? Que vão chegar e com certeza a gente vai fazer todo um processo de integração para os trabalhadores, pensando na questão da política de humanização, como acolhê-los de uma forma onde eles de fato se sintam, porque para nós a gente está contando as horas para a chegada desses profissionais, né? Tem a educação permanente também, né, que é importante, né, que a gente manter e a gente, principalmente na área da saúde, né, eu acho importante a gente lembrar sempre que você está cuidando de pessoas que atendem um público que já está fragilizado por uma doença, né? Então é diferente quando você vai numa subprefeitura reclamar do seu IPTU. E quando uma pessoa chega ou com um familiar doente ou com ele próprio, chega numa porta de hospital ou pronto-socorro, não é? Ele tem que ser acariciado, vamos dizer assim. É verdade, é verdade. E nesse sentido, eu acho que há todo um investimento da Secretaria na perspectiva de tornar cada dia mais esse acolhimento mais humanizado, que é a grande proposta agora do acolhimento com qualidade, né? Que eu acho que é esse que a gente vai viver aí nos próximos tempos. Não só com a chegada, né, dos novos profissionais, mas com esse processo de educação permanente e humanização que a gente vai viver, né? Com certeza.
E para você, Elisa, você falou que não existe liderança sem engajamento. Você participou de um pré-encontro da Maria Odete Rabaglio, né? Certo. Que falou sobre justamente esse tema, né? Como é que você tem a liderança facilitadora e o engajamento. O que é, para quem está nos assistindo, a liderança facilitadora? A palestra com a Maria Odete foi muito interessante. Ela é uma expositora assim que ela contagiou todos os participantes. E a primeira coisa, né, foi o que a Malu falou, o ouvir. Isto eu tenho ouvido já em outros encontros que eu participei, assim, a necessidade de ouvir não só os nossos funcionários, como também os nossos usuários, né? Então, hoje é uma prática que eu acho todos nós do Recursos Humanos temos que admitir e pôr em prática, né? A liderança engajadora, uma outra coisa é assim, dar estímulo para os nossos colegas, né, para que eles também tenham, para que eles participem, tenham o interesse no serviço, participem, para que tenham um resultado comum bom de todos, né? Na realidade, que é uma coisa que é certa, ninguém é sozinho no mundo. Eu acho que todos nós precisamos de todos. Então, interessante do engajamento é isso, é para que todos participem, ouvir a todos, compartilhando, integrando, agregando, saber ouvir, né? E facilitar o aprendizado, que hoje eu acho que a escola tem facilitado muito, né? Porque com os cursos eu acho que eu tenho conseguido fazer com que os meus servidores se interessem não só por conta de ponto, mas realmente pela necessidade do serviço para o nosso dia a dia, para que a gente faça um atendimento melhor, né? E para que a gente possa comunicar com razão e emoção, né? Dentro da humanização para a busca de melhores resultados. Eu acho isso daí é uma coisa que ficou muito clara na palestra com ela, de que há necessidade de nós buscarmos um resultado bom, e este resultado não se consegue sem que a gente tenha o engajamento para facilitar tudo, né? Agora, para ser esse líder não é fácil, né? Não Vamos é. Combinar que no dia a dia, Com né? certeza. E com tantas atribuições, né? Realmente, só chegando mais profissionais, né, Malu? Para poder colaborar com esse processo todo. E a saúde é isso que você bem colocou, né? Que eu acho que a Malu colocou muito bem, que é a questão de lidar com a vida, né? Exato. Quando você lida com a vida, é diferente de você lidar com o papel. Não que ele não seja importante, claro que o papel ele é importante, mas a vida ele está lá, né? Tem que ter uma outra visão, né? Uma outra visão, um outro tipo de acolhimento. É muito complicado, né? E por isso, cada vez mais, os nossos profissionais precisam estar integrados, né? Exato. Eu acho que quando eles estão integrados, nessa lógica que você fala, né? Dele estar sendo escutado, mas dele entender por que ele está fazendo aquilo e não simplesmente ser um mero tarefeiro. Exato. Né? E aonde que ele está nesse processo de trabalho, aí sem dúvida nenhuma ele vai se engajando, e aí a própria gestão vai ganhando maior potência naquilo que faz. E né? ele vai saber da importância dele no contexto, né? Claro, e eu acho que a gente tem vivido também, viu, Elisa? A gente tem feito um trabalho que é um relato de experiências, né, que a gente tem feito. A gente fez recentemente do pré-natal do homem, agora a gente está fazendo pré-natal do homem, foi na região leste, e agora a gente fez da brinquedoteca na região norte. E a gente identifica que há belíssimos trabalhos na nossa rede, Sim. né, e que as pessoas Sim. fazem o trabalho e que a gente precisa cada vez mais divulgar. Né? E que as pessoas estão engajadas, são líderes natos, Sim. fazem um trabalho importante e que a gente precisa, na verdade,
tirar um pouco dessa coisa do SUS, que a gente sabe, tem problema sim, a gente sabe das dificuldades que a gente tem, mas a gente também tem coisas acontecendo de excelente qualidade. Né? Servidores valorosos, atividades valorosas, que Sem merecem dúvida. destaque. Eu também, no ouvir, né, os servidores que procuram a secretaria, a gente fica sabendo de relatos, às vezes assim, trabalhinho de formiguinha, mas assim, que eu acho que tem que aparecer como você mesmo falou, porque cada um, então assim, em todo o nosso território, né, do município, nós temos servidores valorosos, nós temos atividades valorosas que merecem destaque. Sem dúvida. Não é? E aí, pensando nessa perspectiva, né, Malu, cada vez mais a gente tem que pensar no processo formativo, né? E uma das palestras que você viu com o César Souza foi sobre formação de líderes em todos os níveis, né? Porque quando às vezes a pessoa pensa no líder, pensa no secretário. É claro que o secretário, secretária adjunta, a chefia de gabinete, elas são estratégicos, né? Tem um olhar político, de diretriz do que se quer para a saúde, para a administração. Mas o que é essa liderança em todos os níveis? Essa palestra foi muito interessante, né? Ele fala que o líder deve ser profissional, né? Que deve conhecer bem sua área de atuação, deve ter respeito pelos seus subordinados e pelas demais áreas da empresa, deve ter clareza da missão que ele está exercendo, deve ter coerência entre o que ele diz e o que ele faz, né? E, principalmente, ter coragem para atender os desafios diários, né, da empresa e dos seus subordinados. Né? E eu acho que isso é a grande desafio mesmo, né? Porque... É verdade, às vezes a gente chega, até como gestora de uma unidade, você chega com um foco, né? Você fala, bom, hoje eu vou fazer tal coisa. Quando chega lá, absolutamente tudo cai por terra e você tem que fazer outras coisas que você não estava programada, mas que são tão ou mais importantes daquilo que você tinha que fazer, né? Então, ele também tem que ter uma flexibilidade, né? Aquilo que a gente chama de jogo de cintura. Exatamente, você tem que ter essa flexibilidade para falar, opa, agora isso é importante, mas aquilo que aconteceu é muito mais urgente, eu preciso dar conta desse recado. Né? O desafio é outro. É outro, exatamente. E aí, Elisa, o que é esse programa Novos Caminhos? Que você também, foi um case que você viu? Esse case foi muito interessante e assim, acho que a primeira coisa que eu gostaria de pontuar, que nós fazemos isso, não com a grandeza deles, até por conta que é uma multinacional, né, a Randon, mas em contrapartida nós temos o preparar, que é muito assim, eu achei interessante, fiz as analogias do que nós já fazemos e assim, começou também o pensando no servidor e quando eu assisti esse case, eu reparei que nós não estamos muito aquém, não. Não deixamos nada a desejar, Não, não deixamos, né? Este programa começa já com os filhos dos funcionários, de 6 a 14 anos. Eles são inseridos na escola, ensino fundamental, não só os filhos do funcionário, como a comunidade ao redor da firma. Aí, então, para o ensino fundamental. Depois, com os 14 anos, já começa o projeto Florescer, né? Esse projeto já insere essa criança, que já é um jovem, né? Junto ao Senai, para qualificá-lo numa profissão, e junto com informática, língua, né? E com o acompanhamento da firma. E uma coisa que eu achei interessante, que há o aproveitamento, se este jovem quiser aos 18 anos, há o aproveitamento de 100% destes jovens que foram treinados, que foram capacitados, há o aproveitamento na própria firma. Né? Então, o que ela colocou em percentual, uma média mais ou menos de 90% são aproveitados. Os que não são aproveitados, porque eles não querem. Tá? Então, isso daí, então, ele já tem um campo de trabalho. Né? Aí ele ingressa
e trabalha na firma com todos os direitos. Aí tem o desvínculo, né? Eles chamam de desvínculo, que aos 57 anos, esse servidor é chamado no RH e é participado que daqui a 3 anos, num determinado mês, eles não fixam a data, mas o mês eles já fixam, ele será desligado da firma. E para isso começa esse preparo, né? Esse preparo é emocional, tem o emocional, deixa eu só ver financeiro. Financeiro, porque eles também investem em estudos, né, com reembolso, né? E eles são preparados, a família participa, né, para que quando do desvínculo, eles já tenham caminhos a trilhar, ou seja, para empreendedorismo, para trabalhos voluntários, para trabalhos em casa, às vezes assim, o fazer um trabalho manual. E o que eu achei interessante, que infelizmente isso nós não temos ainda condições de fazer, é o acompanhamento por 5 anos após o desvínculo, é o acompanhamento deste funcionário fora da firma. Né? Então, ele e a família, assim, uma coisa interessante, a família participa, nesses 3 anos, há encontros que a família participa, tem uma festa, né? Eles fazem uma festa para entrega de homenagem, vídeo. Então, tem um vídeo da vida dele, funcional, que é passado para a família. Eles apresentaram a filmagem, então, assim, é interessante a satisfação das pessoas saberem que foram valorizadas, saberem que foram olhadas e que eles não passaram por 30, 35 anos naquela firma sem ser prestigiado. E eu acho que é um processo, a gente estava juntas, né? A gente também assistiu, a Sandra Luiz, que coordena a GDEP, semana passada também esteve aqui, também fez um gancho com o Preparar, né? E você também, né? Porque você também, a tua equipe também colabora no Preparar, né? Também. Fazendo toda a questão do salário, né? Como é que fica o tempo de serviço, vocês têm um papel importante, né? Porque eu acho que tem isso também, né? Eu acho que, claro, que a nossa dimensão, né, nós estamos falando numa secretaria que tem 82 mil trabalhadores, né, que é muito dinâmico o nosso dia a dia, a nossa rotina, mas a gente não deixa de olhar. Né? Eu acho que o trabalho que o GDEP tem feito, né, que eu já parabenizei a Sandra e a equipe no último programa, e que também é das regiões, né? Porque o Preparar hoje já está incorporado isso nas coordenadorias. Né? E a aceitação é muito boa, né? Exato, porque todos nós vamos passar por isso um dia. Né? Se Deus quiser, vamos passar, não é? Nós vamos nos aposentar. Vocês duas já passaram, é verdade, mas estão aí, ativas, né? Mas tem pessoas que precisam mesmo desse processo, né? E principalmente na área que não é uma área pública, né? Na área privada, esse é um processo também difícil, que tem uma redução salarial importante, né? E que às vezes no serviço público, dependendo da situação, também, né, Elisa, Exatamente. Acontece isso. E as pessoas precisam, de certa forma, se programar, né, com esse processo para que aprender a ter uma nova vida. Uma nova vida, né? É claro que você tem benefícios, tem ganhos. Eu lembro de um depoimento da pessoa que ela falava, um senhor, né, falava, poxa, ele não ajudava em casa, não cuidava da casa. Quando você aposenta, você tem mais tempo para a esposa, né, para o lar e etc, etc. Mas se você não tem esse acompanhamento, que eu acho que isso é muito legal deles, né? Por 5 anos eles acompanham. Exatamente. Porque a gente também sabe de casos que as pessoas às vezes entram em processos depressivos. Exatamente. Né? Então é um processo importante, né? Então eu acho que, no nosso caso, ter o Preparar já é um avanço enorme desse processo. Com certeza. Né? Que com certeza, e muitas vezes acontece isso, as pessoas se aposentam e voltam, né? Então aí completamente inativa, como é o caso de vocês. Porque tem muito para contribuir, tem um trabalho e não tem sentido, né? Eu acho que as pessoas já estão aí prontas para isso. E eu acho interessante, Laura, a gente falar sobre também o fato da pessoa tornar-se um voluntário, né? Sem dúvida. Porque o voluntariado é uma coisa assim que
Muito legal, é muito, muito mesmo, porque você troca experiência, você cria novas situações, não é? E isso faz bem para a pessoa, né? Então, e para os dois, né? Para quem recebe, né? esse final de semana eu estava também num congresso e tal, e a pessoa falou isso, que a pessoa se aposentou e hoje ela é voluntária e ela vai para as creches para dar colo para os bebês. Então, para ela é muito bom, porque sente saudade dos filhos e tal. E para aquela criança, nada mais gostoso do que receber aquele colo, né? Então, os dois ganham, né? Eu acho que o voluntário ganha, quem recebe aquela atenção também ganha, quando é o caso, né? Então, acho que é muito legal. Você ia falar, neste case, ela apresentou como estatística de 32% das atividades foram voltadas para o voluntariado. Então, 32% das pessoas desligadas, né, acho que é um percentual considerável, né, para o voluntário. É lógico, porque é uma outra fase da sua vida, né, em que você também se ocupa, né, tem aquela responsabilidade, claro que sim, mas também também é um momento de dar, né, que é muito legal. Então, exatamente. Bom, Malu e Elisa, viu como passou rápido? O nosso bate-papo aqui, vocês já estão ficando mais... Bom, Elisa aqui já... Malu... eu ainda continuo tremendo. Mas se saiu super bem. Eu aprendo. Não, mas tá super bem. Bom, Malu e Elisa, eu queria passar para vocês, para as considerações finais de vocês, falando um pouco do balanço do ESAR, né, da perspectiva que a gente tem, daquilo que a gente aprendeu, de coisas que a gente pode trazer para a nossa coordenação de gestão de pessoas, né, Malu? Eu acho que é tão importante a gente olhar, ver, valorar, que eu acho que é isso, né? Quando você olha para também você vai para esses congressos, você fala, puxa, a gente já faz um monte de coisa, a gente já deu certo em um monte de coisa. E tem coisa que a gente fala, pô, aqui a gente podia melhorar, né? O que vocês acharam como balanço do ESAR? Eu acho, não só do ESAR, mas acho que em todos os locais que a gente vai, assim, os congressos, eu acho muito importante a troca de experiência, né? Eu acho que traz novos valores, é isso que você falou, é um novo olhar para as coisas, né? E esse, no ESAR, assim, foi muito interessante, a parte de liderança, né? Porque trabalhar a liderança é muito importante. Eu acho que o começo é por aí mesmo. E você, Elisa? Então, eu acho, assim, na hora que, no nosso dia a dia, como você falou, tudo tão corrido, de repente, você tem a prática, mas você não tem a análise, né? Então, nesses encontros, você fala, nossa, eu faço isso, mas o que eu preciso melhorar, né? Então, eu acho assim, esse encontro nos faz refletir da importância, né, do líder no sentido amplo da palavra. Né? Então, um líder, nós temos que refletir todos os itens para que você seja um líder e seja reconhecido como tal. Né? O líder tem que assumir os compromissos de fazer e melhorar, né, do que é hoje. Tem até um texto que foi colocado assim, que o líder deve assumir o compromisso de fazer o melhor do que é hoje, com talento e competência, enfrentando os desafios, que é ir além do que já foi ontem. É verdade. Esse é o nosso dia a dia. Não tinha melhor forma Exatamente. de... Isso. Eu até tomei nota dessa frase, porque esse é o nosso dia, né? É verdade. Eu acho que a gente tem que colocar isso na nossa mesinha de cabeceira. É verdade. Botar na lousa aqui da escola. Exatamente. Bom, Malu e Elisa, super obrigada pela participação de vocês neste compartilhando, né? Nós temos mais um compartilhando para encerrar a série do ESAR, com a Maria Helena e com a Marici, né, da autarquia, que também estiveram conosco. E com muito carinho eu quero deixar aqui registrado a importância, né, Malu, da gente ter oportunizado, de você, enquanto coordenadora de gestão de pessoas, ter oportunizado a participação dos profissionais. Então, parabéns aí para você, para a equipe que coordenou todo esse processo. Eu que agradeço e parabenizo a minha equipe, porque eu acho que eu não seria nada se não fosse a equipe.
Obrigada. Eu, como faço parte dela... Nós agradecemos. Nós agradecemos, né, Elisa? Exato. Obrigada, viu? Obrigada pela sua participação. Tá bom? Muito obrigada. Bom, para você que está nos assistindo, eu espero que você tenha gostado. Deixe compartilhando. Nós vamos, na verdade, para o último compartilhando, tratando, então, do 38º Encontro Sul-Americano de Recursos Humanos, na próxima segunda-feira. E eu espero você. Mande suas dúvidas, suas questões. Caso você queira que a gente aprofunde algum tema, ainda dá tempo. Na próxima semana eu conto com a sua participação, porque afinal de contas, essa TV é feita por você e para você. Até a próxima semana.